Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2018. O meu nome é Nuno e chegou a altura de falarmos um pouco sobre a movimentação do preço do Bitcoin nesta última semana. Mas, antes de mais, e se vocês gostam destes vídeos de análise técnica, por favor, considerem deixar um like e subscrever. Eu fico-vos muito agradecido. Então, sem demoras, vamos lá começar aqui para olhar para o market cap, que neste momento é de 487 bilhões de dólares. Isto no mercado total das criptomoedas, sendo que, se não me engano, temos aqui um aumento de cerca de 40 bilhões de dólares desde há 7 dias para cá. Olhando agora então, sem demoras, aqui para a tabela semanal do Bitcoin, e estou a olhar para o par Bitcoin-dólar na Bitstamp, o que é que nós temos aqui a destacar? Desde logo, esta vela que é um doji, não desta semana que nós agora analisamos, mas da anterior. Esta vela aqui, que representa a semana anterior, é um doji e mais concretamente uma Morning Star por oposição a uma Evening Star, que seria o caso de invertermos, se invertêssemos esta tabela de pernas para o ar e a vela aparecesse cá em cima no topo de uma tendência de subida com o pavio a apontar para norte e não para sul, como neste caso. Neste caso temos uma Morning Star no fundo de uma tendência de descida e que nos diz basicamente que, pese embora o preço haja transacionado aqui bem em baixo, os compradores tiveram presença suficiente para fazer o preço fechar muito próximo do preço de abertura. Ainda que a semana tenha sido negativa, fechamos muito perto do preço de abertura. Reparem também que, tal como eu vos chamei a atenção a semana passada, o volume foi sem precedentes nos últimos 2 anos no Bitcoin. E estes picos de volume, também como eu vos referi, tendem a acontecer em momentos de viragem da posição técnica do ativo. Isto é, tendem a aparecer em potenciais momentos de alteração da tendência instituída. Então, o mais importante é a vela subsequente, a vela desta semana, correspondente a esta semana, que foi nada mais nada menos dos 8 mil dólares, 8.100 até aos 10.300 neste momento. Portanto, um ganho de cerca de 25%. Olhando agora sem demoras para a tabela diária, onde cada barra corresponde a um dia de transação, o que é que nós aqui temos? Bem, temos aqui a média móvel dos 10 dias, que é esta vermelha, a querer passar para cima da média móvel dos 20 dias, que é esta azul. Mas ainda assim, a verdade é que continuamos a transacionar abaixo de uma média móvel dos 50 dias, que está no sentido descendente, que é esta linha verde que vocês aqui veem no gráfico e que nos diz logo à partida que o Bitcoin é culpado até prova em contrário, sem prejuízo de haverem sinais de uma potencial inversão do sentido da tendência dominante que podemos aferir nos timeframes mais fechados, mais apertados. E então, sem demoras, vamos aqui olhar para a tabela da 1 hora e o que é que nós aqui temos. Bem, reparem como formamos aqui uma cabeça e uns ombros invertida, sendo que aqui teríamos o ombro esquerdo, aqui a cabeça e aqui o ombro direito. Isto, apesar de ser uma formação com pouco mais de 12 dias, ainda assim é um excelente exemplo de uma cabeça e ombros invertida. E isto porquê? Porquê é que eu digo isto? Bem, desde logo porque temos muito volume no primeiro ombro e muito volume na cabeça, o que nos diz que neste momento os vendedores estavam bastante agressivos. Mas o ombro direito, portanto o último ombro a formar-se, comparativamente tem pouco ou nenhum volume. Ou seja, aqui neste momento já não haviam tantos vendedores, já não houve tanta troca de bitcoins. Por outro lado, reparem como o breakout aqui se dá com um aumento considerável de volume, especialmente por oposição aos dias imediatamente anteriores. Portanto, tivemos um breakout que se pode dizer de algum modo violento, que corresponde também com o quebrar deste canal que vocês aqui veem e de que eu já vos tinha falado no vídeo anterior. Por outro lado ainda, temos esta média móvel dos 5 dias no sentido ascendente, o que beneficiava e dava o benefício de dúvida no time frame intermédio aos compradores. Reparem como os rallies, portanto as bull runs, quando temos uma média móvel dos 5 dias no sentido descendente, estão condenados ao insucesso, como aconteceu exatamente aqui atrás. Aqui, pelo contrário, já toda esta informação, quando chegamos aqui, toda esta informação já havia sido desconsiderada, portanto já era
1, 2, 3, 4, 5. Aliás, portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Só esta informação é que estava a ser considerada para a média móvel dos 5 dias, porque a média móvel dos 5 dias basicamente vai ter uma média dos valores dos fechos dos últimos 5 dias do Bitcoin. Neste caso, vocês veem aqui, estamos numa tabela de 1 hora e esta média móvel, na verdade, uma média móvel de 120 períodos, porque eu tive que fazer, ao fim e ao cabo, tive que calcular, atendendo a que o Bitcoin as sessões são ininterruptas, portanto não fecham, temos 24 velas de 1 hora por dia. Se eu quero uma média móvel dos 5 dias, eu basicamente vou ter que multiplicar 5 vezes 24, que são nada mais do que os mesmos 120 períodos que vocês aqui veem. Para terem uma ideia do potencial de subida de uma formação como estas, o que é que vocês podem fazer? Vêm aqui à linha do pescoço, veem qual é a distância até ao topo da cabeça, depois pegam e projetam-na a partir do ponto do breakout. Isto tem que ser visto com um grão de sal, não é? Portanto, isto é meramente indicativo. Neste caso, reparem que vamos parar mais ou menos aos 12.100 dólares. Olhando agora para a tabela das 4 horas, onde cada barra corresponde a 4 horas de transação, o que é que nós aqui temos? Temos aqui 3 linhas azuis que vocês aqui veem colocadas desde momentos diferentes no Bitcoin. E estas médias, estas linhas azuis são as VWAPs, são 3 VWAPs diferentes, Volume Weighted Average Price. E o que é que elas nos dizem? Basicamente, e ao fim e ao cabo, dizem-nos o preço médio que o Bitcoin foi adquirido pelos envolvidos desde determinada data. Ou seja, as pessoas envolvidas desde este topo aqui de 7 de janeiro de 2018 adquiriram em média o Bitcoin a cerca de 10.100 dólares. Neste momento, tendo que estamos a transacionar perto dos 10.400, podemos dizer que as pessoas envolvidas desde o topo estão todas elas neste momento em média no lucro. Logo estão mais otimistas, compreensivelmente, por oposição a se estivessem em perda. Isto diz-nos, isto serve ao fim e ao cabo, portanto, esta VWAP que conjuga tão bem preço, volume e tempo, permite-nos avaliar o sentimento instituído, estabelecido no mercado, no sentido de tentarmos identificar o caminho de menor resistência. Reparem como esta VWAP colocada aqui desde 7 de janeiro já serviu aqui por várias vezes de resistência, portanto 1, 2, 3, agora mais recentemente 4 e neste momento parece que estamos a transacionar acima. Se nos conseguirmos distanciar o suficiente, pode ser que depois possa vir a servir então como suporte, porque como vocês bem sabem, eu já vos disse várias vezes, as resistências são potenciais de zonas de suporte e esta zona aqui já havia servido aqui de suporte por várias vezes, portanto compreensivelmente aqui apresentou-se como uma zona de resistência. Como potenciais suportes para esta próxima semana? Bem, desde logo esta zona aqui onde também encontramos esta VWAP, onde tivemos aqui esta resistência que depois levou aqui ao breakout, que corresponde também com a linha, mais ou menos com a linha do pescoço da cabeça e ombros invertida de que já falámos. Portanto, esta aqui é a primeira, para mim, a meu ver, a não ser que nos distanciemos suficientemente aqui desta VWAP, depois aqui passará então a ser uma potencial zona de suporte. Esta aqui será a primeira zona de suporte. Depois temos também esta VWAP colocada aqui desde baixo, que também já serviu aqui por várias vezes de suporte e que poderá apresentar-se mais uma vez como uma zona onde o Bitcoin poderá encontrar compradores. E potenciais zonas de resistência para o Bitcoin nesta semana que vem? Bem, desde logo a VWAP colocada desde os máximos sempre do Bitcoin, que nos coloca aqui por volta dos 11.700. Portanto, as pessoas envolvidas desde os máximos sempre do Bitcoin adquiriram em média o Bitcoin a 11.700 dólares. Neste momento ainda estamos um bocadinho aquém. Por outro lado, esta outra VWAP, que já nos serviu várias vezes aqui há umas semanas atrás, colocada desde este mínimo de 12 de novembro de 2017, que já foi suporte por 1, 2, 3, 4, 5, 6, quebrou o suporte. Portanto, quanto mais vezes um suporte é testado, maior a probabilidade de ser quebrado. Isto porque
os compradores que ali se encontram vão sendo cada vez menos. Quantas mais vezes o preço ali transaciona, os compradores vão sendo compreensivelmente cada vez menos, porque as suas ordens vão sendo satisfeitas. Portanto, foi quebrado o suporte. Aqui a VWAP serviu como resistência. Neste momento, ambas as VWAPs, tanto a colocada desde o topo como esta aqui do fundo, vão confluir para a mesma zona. Por outro lado ainda, e a crescer, o que é que nós aqui temos? Lembram-se, já falámos dela, a média móvel dos 50 dias está aqui representada na tabela das 4 horas e vai confluir exatamente na mesma zona das VWAPs. Portanto, é mais do que certo que vamos encontrar aqui alguns vendedores. Portanto, nesta banda vamos encontrar aqui vendedores. Portanto, é onde confluem todos estes fatores. Portanto, também é uma zona onde aqui já encontramos vendedores. Aqui encontramos vendedores, aqui embora durante muito pouco tempo encontramos compradores. Portanto, aqui é uma zona a ter em atenção e, a meu ver, é a próxima potencial zona de resistência no Bitcoin. Neste gráfico ainda podemos acrescentar aqui uma linha de tendência unindo aqui os topos, os dois últimos topos do Bitcoin, que vai também ela confluir mais ou menos na mesma zona. Se bem recordam, o nosso target para a formação da cabeça e ombros é os 12.100, portanto, o que nos coloca já aqui para lá desta linha de tendência e para lá destas VWAPs e desta média móvel dos 50 dias. Portanto, até prova em contrário, este mercado continua culpado pelos motivos que eu já vos disse. Temos uma média móvel de 50 dias no sentido descendente, sempre que estamos a transacionar abaixo dessa média móvel, mas uma vez passando para cima destas duas VWAPs e da média móvel de 50 dias, quebrando esta linha de tendência de descida que nós podemos aqui encontrar unindo estes dois topos, o Bitcoin fica num ambiente muito mais neutro, a pender para o bullish, portanto a favorecer os compradores. Vamos ver como é que a ação do preço se vai desenrolar até lá, sendo certo que neste momento os valores a terem atenção são estes aqui, que eu agora vos indiquei, para o upside, e para o downside estes outros que vocês aqui viram nesta outra tabela. E pronto, pessoal, era tudo o que eu vos tinha para dizer. Espero sinceramente que tenham gostado do vídeo e, se for o caso, já sabem, deixem um like, subscrevam, tenham um muito bom fim de semana e até à próxima.